Estamos em contato com o prefeito de Teutônia, Renato Altmann, para falar dos projetos à frente do município. O prefeito que tem como vice Evandro Biondo, o prefeito Renato Altmann do PSD, que no início de dezembro o prefeito e vice anunciaram secretariado para o município de Teutônia e retorna agora ao governo, né? Ele que já foi prefeito lá de 2009 a 2016, para bater um papo com a gente, para falar dos desafios à frente dessa nova administração, né? Alguns anos se passaram, então muitas coisas mudaram, para falar de diversos segmentos, além do secretariado, né, que já está todo definido, mas também questão de educação, vagas em creche, que é um problema antigo no município, tem questão de mobilidade urbana, que envolve a Via Láctea, enfim, município que está crescendo muito, principalmente depois da enchente de maio. Então a gente vai bater esse papo aí com o prefeito lá de Teutônia, Renato Altmann. Tudo bem, prefeito? Boa tarde. Nos escuta? Estamos. A gente vê que o prefeito está Eu falando, ouço mas. bem, eu ouço bem. Agora sim. Dava para ver a imagem que você estava falando, mas a gente não estava lhe escutando. Mas agora sim, boa tarde. Estou ouvindo. Agora sim, agora a gente te escuta também. Tá, perfeito. É uma alegria muito grande, repetindo então, uma alegria muito grande estar conversando com todos os ouvintes da Rádio Independente, neste momento onde nós assumimos o governo municipal de Teutônia após 8 anos, e é lógico que ainda hoje é o nosso terceiro dia de trabalho, ainda avaliando o cenário, mas pronto para trabalhar e entregar resultados para a nossa comunidade. Prefeito, vamos falar desses primeiros dias aí de governo, né? Sei que já estava fazendo a transição, já tinha anunciado o secretariado, já estava se reunindo com a equipe para começar o ano, mas como tem sido esses primeiros dias? Já conseguiu ter ciência de tudo que está acontecendo na prefeitura? Perfeito, acho que nós estamos com um pouquinho de problema na conexão, né? Pelo menos eu ouço com bastante corte. Vocês me ouvem bem? Sim, a gente lhe escuta bem. Conseguiu me entender? Ou se não, eu repito. É sobre os primeiros dias de trabalho, é Isso, isso, né? isso. Perfeito. Nós, nos primeiros dias, como eu disse há pouco, a gente está tomando o pé da situação. A bagagem que nós temos ter sido prefeito por 8 anos, de 2009 a 2016, nos traz uma experiência no sentido de já ter um certo conhecimento em relação à questão orçamentária de todas as nossas secretarias, mas durante 8 anos muitas coisas acontecem, muitas coisas mudaram. E é lógico que a gente tem que saber entender isso e também focar as nossas ações neste cenário de mudança que aconteceram durante este período. Temos, sim, vários desafios, até diria enormes desafios pela frente, mas certamente com uma equipe que nós montamos, com o nosso secretariado, que eu sempre disse que nós precisamos sentir, enxergar o brilho no olho de cada secretário, no comprometimento de cada um, e é esse trabalho que nós estamos fazendo hoje, ou melhor, desde o dia 2, de tomar pé da situação econômica, da situação financeira do nosso município, e levando em consideração também os nossos equipamentos, os nossos veículos, todas as questões pertinentes à área da saúde, na área da educação, mas certamente sabendo que temos muitas ações que nós precisamos tomar a médio e a curtíssimo prazo, e dentro dessa situação está a questão das vagas em creches do nosso município. Então, quando nós assumimos, nós tivemos uma deficiência de aproximadamente 500 vagas em creches, e isso é muita coisa para o nosso município. Então, é esse trabalho que, na área da educação, nós estamos focando bastante para que, neste curto espaço de tempo, a gente já consiga melhorar esta situação. E, certamente, a médio prazo, nós queremos reduzir drasticamente essa falta de vagas que nós temos no nosso município de Teutônia. Prefeito, além das vagas, quais seriam esses grandes desafios aí pela frente nessa nova administração? Perfeito. Nós temos enormes desafios na área da saúde, nós temos muitos procedimentos eletivos represados, pelas quais nós já estamos trabalhando.
porque, na realidade, o que nós sempre entendemos no poder público? De nós termos equilíbrio e fazer gestão, que, aliás, eu só acredito, assim, na administração pública, na iniciativa privada, nas nossas casas, em qualquer comunidade, de nós termos gestão dos recursos públicos. Então, para que a gente tenha poder de investimento, nós precisamos fazer uma análise de toda a estrutura na área da saúde que nós temos aqui no nosso município, de contratos que nós temos também dentro da Secretaria de Saúde, que nós precisamos avaliar, para que nós podemos entregar resultados, políticas públicas de qualidade para a nossa população. Certamente nós temos um grande parceiro, será nosso maior parceiro na área da saúde, que vai ser o Hospital Ouro Branco, aqui de Teutônia, e temos esses desafios que são importantes, estaremos ao lado do Hospital Ouro Branco, nessa luta para que a gente tenha uma UTI no nosso município, porque todas as pessoas que me ouvem, os nossos familiares, nossos amigos, certamente todos já tiveram alguma situação em que um familiar, um amigo precisou de um leito de UTI, e mesmo em inúmeras situações com uma decisão judicial, neste sentido, tenha muita demora para conseguir um leito de UTI. Então, nós estaremos ao lado, porque são inúmeras situações que vêm agregadas a essa questão da UTI. Nós poderíamos falar numa questão que eu já conversei com vários prefeitos do G7, que são os municípios que compõem essa micro-região aqui de Teutônia, e nós queremos fazer muitos trabalhos que contemplem os interesses de todos estes municípios. E quando se fala em uma UTI, não é uma UTI para Teutônia, é para toda essa região, é para o Estado. E hoje todos esses munícipes, toda essa população de imigrante, Paverama, Poço das Antas, Teutônia, Fazenda Vila Nova, Colinas, Westfália, todos eles, quando forem necessitam, por exemplo, de uma hemodiálise, precisam ir para Lajeado, para Estrela. A todos esses moradores que precisam, muitas vezes, num dos atos mais generosos ou mais humanos que existe, que é a doação de sangue, também precisam se locomover até Lajeado para que façam isso. Então, quem sabe a gente possa ter aqui no nosso hospital algum ponto de coleta. Esses são projetos a médio prazo, mas que nós precisamos falar sobre isso, mas principalmente nós precisamos agir em função disso, para que a gente também tenha essa demanda atendida para os nossos munícipes. Poderíamos citar aqui inúmeros gargalos que nós temos em relação à mobilidade urbana, porque nós temos aqui, além da Via Láctea, que nós, desde a nossa campanha, nós falamos no projeto de duplicação, sabendo que ela está sendo tratada ou conduzida dentro desse projeto, essa proposta de concessão, mas é importante que se fale sobre isso, porque nós temos enormes gargalos. Aí poderíamos citar a nossa RS 419, que liga a Teutônia a Poço das Antas, que está em precárias situações. Nós hoje, se nós formos analisar, nós temos 2 elos de ligação entre os nossos bairros, que é a Estrada Velha, que liga o bairro Teutônia ao bairro Canabar, e a nossa Via Láctea. Mas a Via Láctea, ela corta todo o perímetro urbano do nosso município, e certamente nós, com todas as forças políticas, com todo estes municípios que compõem o G7, devemos lutar para que nós tenhamos uma duplicação, pelo menos dessa parte toda urbanizada que nós temos aqui em Teutônia, porque a Via Láctea também, ela não atende só aos interesses do município de Teutônia, mas sim de toda a região. Ela é uma ligação, por exemplo, dos municípios da Serra com a 386. Então, nós temos inúmeras pessoas de Garibaldi, de Bento, que usam esta rodovia. Então, ela é fundamental. Uma das demandas que nós também estamos atacando e precisamos atacar é a renovação do nosso parque de máquinas. Nós hoje estamos com o nosso parque de máquinas e com os veículos da prefeitura, a grande maioria em mau estado de conservação, e para que a gente possa entregar serviços, para que a gente possa atender aos nossos agricultores,
para que a gente possa fazer a limpeza da nossa cidade, nós precisamos de equipamentos em boas condições. Prefeito, só queria voltar um pouquinho na questão ali da UTI do Hospital Ouro Branco. É uma demanda antiga. Na sexta-feira nós conversamos com o Luias, presidente da Câmara. Ele disse também que é um desejo da Câmara de Vereadores ajudar nisso, né? Estar junto nessa conversação. Você cita que, claro, são projetos a médio, longo prazo, mas em que pé anda? Já foi encaminhada alguma coisa sobre ter UTI no Hospital Ouro Branco? O que faltaria ou depende ainda de começar do zero essa questão? Sim, não, já vem sendo conduzida. A direção do Hospital Ouro Branco está fazendo um excelente trabalho, o presidente Marco, o diretor Paulinho. Então, essa questão da UTI, ela já está sendo conduzida há mais tempo e conduzida de forma muito, muito competente, muito boa. Nós precisamos ser parceiros do hospital. Quando nós falamos em ser parceiros, é a administração pública, por que também não falar na iniciativa privada? Então, precisamos, num primeiro momento, de recursos para a construção da UTI. Claro que depois existe toda outra demanda que é de Quanto seria esse recurso? Que a gente sabe que o custo de uma UTI... Oi? Teria o valor de quanto precisaria? Se cogitava algo em torno de 7, 8 milhões de reais para a construção da UTI. Certo. E aí tem o custo também para manter ela depois. Mas é inerente, né? A gente não pode deixar de construir ou deixar de fazer esses investimentos pensando no custo de manutenção. O custo de manutenção é importante, porque até é uma responsabilidade, só que nós precisamos nos unir, todos precisamos, e certamente o próprio Hospital Ouro Branco estará crescendo de patamar, estará também, porque muitas vezes serve para qualquer, inclusive para uma empresa, que chega num divisor d'águas e tu é obrigado, tem uma necessidade de fazer um investimento para que teu negócio não seja inviável. E, mal comparando, poderíamos fazer o mesmo diagnóstico em relação ao nosso hospital. Nós precisamos dar este salto, nós precisamos ter este plus a mais. Né? E, além de entender da importância que tem uma UTI, né? Como eu disse antes, lá no início da entrevista, quase todas as pessoas conhecem alguém, algum familiar ou amigo que já precisou de uma UTI. Então, a gente sabe, e na hora, muitas vezes é difícil de conseguir. Então, nós precisamos estar ao lado. É fácil? Claro que não é. Mas precisamos, como eu disse, não é só falar, mas agir em função disso. Fazer com que realmente isso aconteça num curto a médio período. Prefeito, a gente sabe que em função das cheias, né, muitas empresas, enfim, acabaram se direcionando para a Teutônia. Como é que está a visão da administração a respeito desse crescimento? É importante e a gente percebe isso, só que eu procuro não usar a palavra crescimento, porque crescimento a gente cresce muitas vezes de forma desordenada. Eu prefiro falar em desenvolvimento. Então, todas as pessoas, por exemplo, eu nasci e morei minha vida inteira no município de Teutônia, mas muitas pessoas vieram de fora, vieram trabalhar, vieram estudar e adotaram Teutônia. Então, neste momento, infelizmente, com essa questão ambiental, essa tragédia ambiental que aconteceu, Teutônia foi um porto seguro e muitas pessoas, muitas empresas vieram para cá e estão se estabelecendo aqui em Teutônia, estão morando aqui, muitos, inclusive, moram e trabalham ainda em outros municípios, mas o importante, acima de tudo, nós precisamos nos preocupar em fornecer políticas públicas que deem qualidade de vida para essas pessoas, e por isso que eu procuro falar em desenvolvimento e não só em crescimento. Aliás, eu nunca me preocupei que Teutônia tivesse 50, 60, 70 mil habitantes. Eu acho que o principal é que o município cresça com qualidade de vida, que nós, a administração municipal, tanto nossa quanto as próximas que virão, elas têm que proporcionar para a nossa população políticas públicas de qualidade. Então, este que é o grande desafio. E quando se fala, por exemplo, hoje, em falta de vagas em creches, talvez este seja um dos diagnósticos. Muitas pessoas vieram e então não deu prazo, não deu aquele tempo para planejar e que nós precisamos correr atrás da máquina agora sim e planejar.
e a curto prazo nós já vamos ter novidades, mas a médio prazo também nós queremos... É difícil, e não se fala em zerar vagas de creche, isso não acontece, mas nós queremos ter um quadro muito mais favorável, e quando se fala em educação, nós queremos ser referência em educação. Nós precisamos unir todas as nossas redes, a rede municipal, a rede estadual, as nossas escolas comunitárias, que nós temos aqui no nosso município, que fazem parte da história da educação do nosso município, a nossa IESEG, o Colégio Teutônia. Então, nós vamos unir todas essas redes, né, esses colégios, essas escolas, e certamente nós iremos achar soluções para que, a curto prazo nós consigamos já melhorar e atender mais nessa questão da demanda das creches no nosso município. Unindo esses espaços, prefeito, me lembro que no anúncio dos secretários o senhor falava que vão tentar usar espaços físicos que já existem, né, para aumentar o número de vagas. Essa união seria em relação a isso? Exatamente, porque muitas vezes nós já temos o espaço físico necessário. Precisamos ter criatividade, ir atrás e tentar, dentro dos espaços físicos que nós temos hoje em todas essas redes, achar soluções internas. E se isso não acontecer, aí sim, num segundo momento, construir novas escolas, construir novos espaços para atender. Mas eu acredito que nós vamos, dentro desse espaço físico hoje existente no município, de conseguir mais algumas vagas para atender a nossa população. E já deu tempo para ter essa conversa? Ainda não, prefeito, é muito recente Já. ainda. Já deu? Já, não, já, porque, aliás, nós já começamos a trabalhar no dia 7 de outubro, nós não esperamos a posse, então nós já temos muitos contatos, sim, com a própria IESEG, com o Colégio Teutônia, que são instituições que nos orgulham muito, são instituições de qualidade, e nós já viemos conversando. Claro que estas soluções, elas também demandam um certo tempo, algumas situações que têm que ser construídas, mas já estamos vendo isso, sim. Nós estamos conversando com o prefeito de Teutônia, Renato Altman. Prefeito, o senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa para os nossos ouvintes? Não, perfeito. Um dos desafios que é importante que se fale também para, principalmente os munícipes de Teutônia, que eu falei em saúde, educação, na questão da mobilidade urbana, nós temos muitos pavimentos que também precisam de investimentos. Pavimentos hoje existentes, que estão em mau estado de conservação e que nós precisamos fazer investimentos. Além de, também, da implantação de novas vias no nosso município, que também precisam ser construídas. A questão importante que se diga que nós pensamos numa pequena reformulação administrativa também, no sentido de atender principalmente a questão do meio ambiente. Hoje, Teutônia, nós não temos uma secretaria específica do meio ambiente, hoje é agricultura e meio ambiente, mas 70% das demandas hoje desta Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente são referentes ao meio ambiente. Então, nós focamos nisso, respeitando e observando toda essa questão da sustentabilidade, que é tão importante nos dias atuais, e então nós estaremos também trabalhando, já estamos trabalhando nessa pequena reformulação administrativa, porque é importante, enxugando cargos, porque sempre digo que as pessoas não pagam impostos para que a prefeitura encha a máquina, mas nós precisamos distribuir melhor hoje essa questão das secretarias para que a gente consiga interagir melhor com a população e que a gente consiga, num curto espaço de tempo, resolver várias demandas que hoje estão entravadas. Não é fazer o errado de forma rápida, de forma nenhuma, mas é possível, sim, fazer o certo de forma mais célere, de forma mais rápida, e é esta situação que nós vamos buscar. Queremos ser um governo simples, sem muitas formalidades, um governo com objetividade, mas que, acima de tudo, consiga entregar políticas públicas para a nossa população. As secretarias e nomes anunciados, todos mantidos. Todos mantidos, trabalhando, todo mundo trabalhando. Tá certo. Prefeito, muito obrigada por atender a Rádio Independente. Com certeza voltaremos a nos falar em outras oportunidades e um bom trabalho aí à frente da Prefeitura. Muito obrigado, sempre à disposição. Acho que um outro aspecto, só para finalizar, importante que se diga,
de termos sempre um bom relacionamento com a nossa Câmara de Vereadores. E isso também, durante os 8 anos das quais fomos prefeito, a gente sempre conseguiu essa conversa, este bom entrosamento, para que, juntos, Poder Legislativo e Executivo, consigam trabalhar de forma harmônica, respeitando cada um o seu espaço, mas focando Teutônia e trazendo esse desenvolvimento para o nosso município. Sempre à disposição de vocês. Um grande abraço. Importante, um grande abraço ao prefeito de Teutônia, Renato Altman, do PSD, conversando conosco. Então, são vários projetos, né, citados aí como, dá para se dizer, prioritários no município. Tem a questão das vagas das creches, que é uma demanda antiga, que a prefeitura, então, quer usar espaços físicos já existentes em escolas lá da cidade para poder fazer, armazenar essas crianças, né, para enxugar essa fila de espera, que é um problema, acho que em todas as cidades aqui do Vale. Tem a questão da Via Láctea também, que é a principal rodovia que passa por dentro do município, questões aí envolvendo o secretariado e a questão da máquina pública, que o prefeito disse tentar enxugar a máquina pública, né? Não ter muitas pessoas e não dar resultado, sim ter menos pessoas e mostrar mais resultado para a comunidade.